O rosto dela bateu com força na terra, risadas explodindo ao seu redor, enquanto a bota do sargento pressionava com mais força entre suas omoplatas. Chamavam-na de fraca, inútil, incapaz de servir ao lado de soldados de verdade. A humilhação queimava mais do que os arranhões em sua bochecha. Durante semanas, ela suportou as zombarias, a crueldade, a absoluta certeza deles de que ela acabaria desistindo. Então, em um único movimento fluido, tudo mudou. O pátio ficou em silêncio quando o sargento desabou, ofegante, subitamente à mercê da mulher que todos haviam subestimado. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se gostou desta história, inscreva-se para mais relatos não contados de força inesperada. Às vezes, as pessoas mais poderosas são aquelas que ninguém percebe chegando. O sol da manhã batia impiedoso na base militar de Fort Drayson, enquanto 42 recrutas permaneciam em posição de sentido no pátio empoeirado. O dia 27 do curso de seleção de operações especiais havia chegado, e os 100 candidatos originais haviam sido reduzidos por provações físicas e psicológicas brutais. Elo estava na última fila, sua silhueta esguia quase escondida atrás dos ombros largos dos homens ao seu redor. Ela mantinha uma presença propositalmente discreta, o cabelo castanho preso em um coque regulamentar, o uniforme um pouco folgado, a postura um toque rígida demais. Enquanto os outros recrutas haviam criado uma camaradagem endurecida pelo sofrimento compartilhado, Eloin continuava uma forasteira. O sargento Thaddeus Blackwell caminhava de um lado para o outro diante deles, as botas de combate levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo deliberado. Seu rosto, marcado por várias missões de combate, trazia a expressão natural de desprezo quando seu olhar pousou em Eloin. Atenção! Ele latiu desnecessariamente. Os recrutas já estavam eretos como bastões, exceto Eloin, que lutava para manter a postura correta. O exercício de navegação noturna terminara apenas 4 horas atrás. Enquanto os outros haviam recebido coordenadas corretas, o mapa de Eloin fora intencionalmente marcado errado, levando-a por um terreno traiçoeiro, antes que finalmente conseguisse retornar à base. Pelo canto do olho, Eloin percebeu o capitão Silas Merrick observando da lateral, prancheta na mão. Sua presença era incomum naquela fase, mas ela manteve o foco à frente quando Blackwell se aproximou. Recruta Keir! A voz de Blackwell ecoou pelo pátio. Avance! Elo obedeceu, movendo-se com uma estranha deliberação. Diga-me, recruta! Blackwell a circulava como um predador. Por que acha que pertence a este lugar? Para servir ao meu país, sargento, respondeu ela, a voz firme porém baixa. Blackwell riu, um som seco e sem humor. Seu país? E você acha que a melhor forma de servi-lo é atrasando uma unidade de elite, exigindo tratamento especial? Eu não pedi tratamento especial, sargento. Sua presença exige isso, Blackwell gritou, o rosto a poucos centímetros do dela. Toda vez que precisamos diminuir o ritmo para você alcançar, toda vez que abaixamos nossos padrões para acomodar fraquezas, os outros recrutas permaneceram em silêncio, aliviados por não serem o alvo. Apenas os olhos de Eloin nada revelavam, fixos à frente, deliberadamente vazios. Isto não é um experimento de igualdade, pessoal. Blackwell se dirigiu à formação. Em combate, o inimigo não se importa com seus sentimentos, não se importa com cotas de diversidade. Ele se importa em explorar fraquezas. Ele apontou um dedo para Eloin. E fraqueza mata bons homens. O capitão Merrick fez uma anotação em sua prancheta, a expressão ilegível. Enquanto Blackwell continuava sua repreensão, a mente de Eloin se desviou brevemente para outro tempo. Uma versão mais jovem de si mesma observando em silêncio, das sombras, enquanto homens uniformizados falavam em tons baixos, uma mão colocando uma medalha em uma caixa de madeira, conversas sussurradas em idiomas que poucos americanos poderiam compreender.
Ela voltou ao presente quando Blackwell anunciou o treinamento do dia. Combate corpo a corpo. O cenário perfeito para uma humilhação pública. O sol da tarde alcançara o zênite quando os recrutas se reuniram no pátio de treinamento de combate. Eles se agruparam naturalmente, sua hierarquia não oficial já bem estabelecida. Ninguém se ofereceu para fazer dupla com Elwyn. "Recruta Lachlan", chamou Blackwell. Xavier Lachlan, ex-campeão universitário de luta livre, com ombros como rochas e um eterno sorriso de desdém, avançou. "Você fará a demonstração com a recruta Kier." Os outros pares se espalharam pelo pátio, deixando Elwyn e Xavier conspicuamente isolados perto de Blackwell. "Hoje vamos praticar derrubadas e técnicas de imobilização", anunciou Blackwell. "Observem com atenção." Ele demonstrou a técnica em um recruta voluntário, explicando a forma correta de derrubar um oponente com segurança. Então, voltou-se para Elwyn e Xavier. "Não se preocupe", Blackwell anunciou em voz alta. "Mulheres recebem tratamento especial no meu curso." Seu sorriso não chegava aos olhos. "Lachlan, você pode usar força máxima. Kier, seu trabalho é simples. Sobreviver por 30 segundos. O capitão Merrick se aproximou, seu interesse evidente. A primeira derrubada foi brutal. Xavier lançou Eliane ao chão com força desnecessária. Ela caiu com um baque surdo, o ar escapando de seus pulmões. Como aprendido no treinamento, bateu a mão no solo para dissipar o impacto, mas isso pouco suavizou o golpe. Elo levantou-se sem reclamar, retomando sua posição inicial. Xavier lançou um olhar para Blackwell, que assentiu para que ele continuasse. A segunda derrubada foi pior. Xavier varreu as pernas dela e a arremessou para baixo com todo o peso do corpo. Um fio de sangue escorreu do lábio de Elwyn, mas seus olhos permaneceram calmos, calculistas. Algo naquele olhar fez Xavier hesitar por um instante. "Algum problema, recruta Lachlan?" latiu Blackwell. "Não, sargento", respondeu Xavier, voltando à posição. Os olhos do capitão Merrick se estreitaram ao captar uma microexpressão no rosto de Elo, algo que não combinava com sua postura submissa. Sumiu num instante, mas o inquietou. "Chega de brincadeira." Blackwell entrou no círculo. "Deixe-me demonstrar uma derrubada de verdade." Os recrutas se juntaram ao redor, esquecendo o próprio treino enquanto antecipavam o espetáculo. Eloane permaneceu calma, esperando. "Às vezes, o lixo precisa saber seu lugar", disse Blackwell em voz alta. Agarrou Eliane rudemente pela gola e pelo ombro, enfiando o rosto dela na terra com força desnecessária. O pátio encheu-se de risadas desconfortáveis, quando ele pressionou o joelho nas costas dela, esfregando-lhe o rosto ainda mais fundo no chão. "É isso que acontece no mundo real", discursou Blackwell. "Sem segundas chances, sem misericórdia." As palavras dele foram abruptamente interrompidas quando o corpo de Elohim mudou sob seu domínio. A mudança foi sutil no início, dedos se contraindo num padrão que o capitão Merrick reconheceu com súbita apreensão. "Sargento!" gritou Merrick. "Abaixe-se!" Mas já era tarde. Com velocidade serpentina, Elwyn se transformou sob a imobilização de Blackwell. Seu movimento foi de precisão líquida ao torcer-se por baixo dele, capturando o braço estendido e usando o impulso do próprio oponente. Sua técnica revelou anos de treinamento avançado ao executar um contragolpe perfeito. Em 2 segundos, tinha Blackwell num mata-leão, seu corpo pequeno agora perfeitamente equilibrado e alavancado. O sargento se debateu e então arfou quando Elohim aplicou pressão direcionada na artéria carótida. Seu rosto avermelhou, depois empalideceu quando ela cortou o fluxo sanguíneo com precisão clínica. Um silêncio mortal engoliu o pátio. Os recrutas ficaram paralisados, processando o que acabavam de ver. A mulher que haviam desprezado como fraca agora controlava um dos instrutores mais temidos da base com eficiência aterradora. Elo soltou Blackwell, pouco antes de ele perder a consciência,
deixando-o desabar de joelhos, ofegante. Seus olhos, já não vazios, vasculharam o pátio com atenção predatória. O capitão Merrick avançou, falando claramente em um idioma que nenhum dos recrutas compreendeu. Protocolo Nightshade verificado. Relatório de status. Eloan respondeu com um sotaque perfeito. Ativo seguro. Avaliação concluída. Merrick imediatamente ficou em posição de sentido e a saudou. O gesto provocou ondas de choque entre os recrutas reunidos. Sentido? A voz de Merrick ribombou pelo pátio como trovão. Vocês estão na presença da Major Elian Keir, condecorada com a Distinguished Service Cross, ex-operativa do programa Ghost, e sua nova comandante. Blackwell, ainda lutando para respirar, ergueu o olhar em choque enquanto Merrick continuava. A Major Keir não era uma recruta. Ela estava avaliando este programa e o modo como vocês tratam os candidatos sob extrema pressão. Este foi o teste real de vocês, e a maioria acabou de reprovar. A transformação de Eloin estava completa. Sua postura endireitou, os ombros assentaram com autoridade natural. A desajeitada que a definira por semanas desapareceu, substituída por uma presença de comando que parecia ampliá-la aos olhos dos recrutas. Após 27 dias, Elohim falou pela primeira vez com sua voz natural, clara e autoritária. Eu observei vocês. Não apenas o desempenho físico ou as decisões táticas, mas o caráter, como tratam os outros quando acham que ninguém que importa está olhando. Seu olhar percorreu a formação, fazendo contato visual deliberado com vários recrutas que haviam sido particularmente cruéis. Alguns desviaram o olhar, outros retribuíram, pálidos de realização. 3 de vocês, ela prosseguiu, demonstraram as qualidades de que realmente precisamos em operações especiais. Ajudaram sem buscar reconhecimento. Resistiram a entrar na zombaria. Lideraram pelo exemplo, não pela intimidação. Ela apontou para 3 recrutas espalhados pela formação. Um homem quieto, que compartilhara sua água durante um exercício no deserto. Uma mulher que defendera um colega em dificuldade contra o escárnio. E um recruta de semblante sério, que consistentemente colocou o sucesso da equipe acima da glória pessoal. O restante de vocês, sua voz endureceu. Confundiu crueldade com força. Acreditam que pisar nos outros os elevaria. Xavier Lackland se remexeu desconfortável, incapaz de encarar seus olhos. Operações especiais não são sobre ser o mais durão ou o mais agressivo, disse Eloan. É sobre julgamento, contenção, saber quando usar a força e quando não usar. É sobre carregar o poder com responsabilidade. O capitão Merrick ordenou que os 3 recrutas selecionados avançassem enquanto instruía os outros a retornarem aos alojamentos e aguardarem novas ordens. Enquanto os recrutas atônitos se dispersavam, Blackwell finalmente encontrou a voz. Isso é algum tipo de piada, sibilou, levantando-se com dificuldade. Você não pode simplesmente fazer isso. Sargento Blackwell, interrompeu o capitão Merrick. Apresente-se imediatamente ao gabinete da general. Isto não acabou. Blackwell rosnou para Eloin ao passar. A resposta dela foi baixa, destinada apenas a ele. Acabou no momento em que você confundiu sadismo com liderança. Naquela noite, Eloin sentou-se em frente à general Isolda Velar no quartel-general. Qualquer fingimento de fraqueza havia desaparecido. Sua postura era perfeita, o olhar firme e dominante enquanto apresentava sua avaliação. O programa está quebrado, declarou sem rodeios. Eles estão formando soldados que confundem crueldade com força e conformidade com lealdade. A general Aar assentiu, o cabelo prateado refletindo a luz. Aos 61 anos, carregava sua autoridade com uma graça natural, fruto de décadas navegando em um sistema que tentara rejeitá-la a cada passo. É por isso que precisávamos de alguém que eles subestimassem, respondeu Velar. Alguém a quem revelariam sua verdadeira natureza. Elas observaram enquanto Blackwell era escoltado para um veículo, sua carreira efetivamente encerrada.
Sua avaliação confirma o que suspeitávamos, continuou a general. O curso foi corrompido por valores errados. Não estamos apenas procurando espécimes físicos que suportem dificuldades. Precisamos de operadores pensantes com coragem moral. E os candidatos? Perguntou Elohim. Suas recomendações? 3 demonstraram caráter genuíno. Ajudaram outros sem buscar reconhecimento. Resistiram à zombaria. Lideraram pelo exemplo, não pela intimidação. Elo deslizou 3 arquivos para frente. O resto não está pronto para a responsabilidade do Comando de Operações Especiais. A general Aar examinou os arquivos. Tão poucos. Qualidade acima de quantidade, respondeu Elohim. Sempre. A general a estudou por um momento. 27 dias de abuso. A maioria teria quebrado o disfarce se revelado. Com todo respeito, general, já suportei pior por mais tempo. Eu sei, disse Velar, tocando um arquivo classificado sobre a mesa. E é por isso que você foi perfeita para esta missão. Você entende o que significa ser subestimada, ser vista como menos do que é. O olhar de Elo se desviou para a janela em direção ao campo de treinamento. Pode ser uma vantagem ser subestimada. As pessoas revelam quem realmente são quando acham que você está abaixo da atenção delas. E o que você viu lá fora? Perguntou Velar. Uma cultura que recompensa as coisas erradas. Força sem sabedoria. Resistência sem compaixão. Poder sem responsabilidade. Elohim voltou a encará-la. Podemos fazer melhor. Velar assentiu. Então vamos começar. O amanhecer rompeu sobre Fort Dayson, pintando o céu oriental em laranjas e dourados ardentes. O pátio de treinamento, normalmente cheio de gritos de comando e passos pesados, estava silencioso enquanto os recrutas remanescentes se reuniam. A Major Elo estava diante deles, transformada. Não havia mais a postura curvada nem o olhar esquivo. Agora ela vestia o uniforme adequado, com decorações de combate visíveis no peito. Erguia-se altiva, comandando respeito sem precisar exigir. Os recrutas mantiveram-se em posição de sentido, ainda processando a revelação do dia anterior. A maioria passara a noite em claro, revendo cada interação que tiveram com a mulher, que haviam desprezado como fraca. Cada palavra cruel dita quando achavam que não importava. À vontade, ordenou Elohim. Os recrutas relaxaram para a posição de descanso, olhos à frente. Ontem foi difícil para muitos de vocês, começou ela. Descobrir que seu comportamento estava sendo avaliado quando pensavam que ninguém estava observando. Ela caminhava lentamente diante deles, as botas sussurrando contra a terra batida. Mas essa é a realidade da liderança. Seu verdadeiro caráter não se revela por como você age quando todos estão olhando. Ele se revela por como você trata aqueles que você acredita não terem poder sobre você. Elo parou diante dos 3 recrutas que havia destacado no dia anterior. Recruta Tahira. Ela se dirigiu à mulher que havia defendido um colega. Por que você defendeu o recruta Emerson quando o sargento Blackwell o repreendia? Tahira engoliu em seco. Porque era errado, senhora. Emerson estava ferido. Não era preguiçoso. Ele precisava de atendimento médico, não de humilhação. Elo assentiu. E você sabia que eu estava observando? Não, senhora. Pensou que haveria algum benefício para você? Não, senhora. Eu imaginei que talvez me tornasse o próximo alvo. Mesmo assim você agiu, observou Elohim. Isso é coragem moral. Ela se voltou para o homem quieto que havia compartilhado sua água. Recruta da Ário. Durante o exercício no deserto, você deu metade de sua água ao recruta Chen, mesmo sabendo que poderia não ter o suficiente. Sim, senhora. Por quê? A voz de Dario era suave, mas firme. Ele estava mostrando sinais de exaustão pelo calor. Senhora, a missão falha se qualquer membro da equipe cair. Uma resposta pragmática. Elo assentiu. Mas notei que você assumiu o risco para si mesmo, em vez de ordenar que outro recruta compartilhasse a água.
Não era responsabilidade deles, senhora. Era minha. Eu vi o problema. Elo sorriu de leve. Liderança. Ela se moveu até o terceiro recruta, cujo rosto sério raramente revelava emoção. E você? Recruta Faren, durante todo o curso, colocou o sucesso da equipe acima da glória pessoal. Quando Lachlan tomou o crédito pela sua estratégia durante o exercício da ponte, você não disse nada. O maxilar de Faren se contraiu. A missão foi bem sucedida, senhora. Isso era o que importava. Mas agora? Incentivou Eló. Agora eu gostaria de tê-lo confrontado, admitiu Faren. Não por reconhecimento, mas porque a atitude dele poderia colocar futuras missões em risco. Autoconsciência e crescimento, assentiu Elwyn. Também essenciais. Ela então se dirigiu novamente a todo o grupo. Liderança não é um privilégio. É uma responsabilidade para com aqueles sob seu comando. Sua tarefa não é quebrar pessoas, mas construí-las para que se tornem mais fortes do que acreditavam possível. Elo se ajoelhou e pegou um punhado de terra, deixando-a escorrer por entre os dedos. O solo não se importa com quem você é ou de onde veio, disse. O que importa é se você tem força para se levantar quando o derrubam. Ela se endireitou, limpando a terra das mãos. 3 de vocês continuarão para o curso de qualificação de operações especiais. O restante será realocado, não como punição, mas como redirecionamento. Alguns de vocês têm potencial, mas precisam reexaminar seu entendimento de força e liderança. Ao fundo, a General Velar observava do mesmo ponto onde o Capitão Merrick estivera no dia anterior. Sua expressão era de satisfação ao ver Eleven em seu elemento. Após dispensar a maioria dos recrutas, Elohim aproximou-se dos 3 que permaneceram. O verdadeiro treinamento começa agora, disse a eles. E começa com o entendimento de que as equipes mais fortes são construídas com confiança, não com medo. Enquanto a seguiam em direção ao prédio do quartel-general, uma das recrutas criou coragem para fazer a pergunta que todos tinham em mente. Major Kier, com licença, como a senhora suportou tudo? Todas aquelas semanas sendo tratada daquela forma? Ela não conseguiu terminar a frase. O passo de Elo não vacilou. Tenho muita prática em ser subestimada, recruta. Em nosso trabalho, isso pode ser uma vantagem. Mas o abuso físico, a humilhação... Elo parou e se virou para encará-los. Há uma diferença entre suportar dificuldades por um propósito e sofrer abusos porque alguém sente prazer em infligi-los. O que aconteceu neste curso ultrapassou essa linha. É por isso que fui enviada para avaliá-lo. Ela retomou a caminhada. Lembrem-se dessa diferença quando liderarem outros. Levem-nos ao limite, sim, mas nunca esqueçam o propósito por trás da dor. Quando entraram no prédio, o sol da manhã iluminava o pátio de treinamento atrás deles. Agora vazio, mas em breve cheio de uma nova abordagem para formar os líderes que o exército realmente precisava. O capitão Merrick os aguardava na sala de instruções, um espaço normalmente reservado para oficiais superiores. Mapas cobriam uma parede. Uma mesa de exibição tática dominava o centro. 4 cadeiras estavam dispostas ao redor dela. A mensagem era clara. Aqueles recrutas estavam sendo tratados como iguais, não como subordinados. Sentem-se, por favor, indicou Merrick. A Major Kier explicará seus próximos passos. Elohim permaneceu de pé, estudando cada um deles cuidadosamente antes de falar. O que estou prestes a contar é confidencial, começou. A operação para a qual vocês foram selecionados não é um treinamento padrão de forças especiais. É parte de uma iniciativa mais ampla para reformular nossas capacidades de operações especiais de dentro para fora. Ela ativou o painel tático, exibindo imagens de instalações de treinamento em todo o país. Nos últimos 3 anos, estamos preocupados com uma mudança na cultura das operações especiais. Muitas unidades desenvolveram padrões de liderança tóxica, dando ênfase excessiva à resistência física
em detrimento da tomada de decisões éticas, lealdade cega em vez de coragem moral. Esses problemas levaram a incidentes no campo que não podemos tolerar. O painel mudou para mostrar relatórios pós-ação com trechos confidenciais. Incidentes em que equipes de operações especiais ultrapassaram limites, tomaram decisões ruins, abusaram do poder. A General Velar recebeu a tarefa de implementar uma reformulação completa de como selecionamos, treinamos e desenvolvemos operadores especiais. Fort Drayson é uma das 8 instalações em avaliação. O recruta da Ario inclinou-se para a frente. E as avaliações estão sendo conduzidas por oficiais disfarçados de recrutas? Sim, confirmou Elwyn. Oficiais escolhidos especificamente porque não se encaixam no perfil estereotipado de operador especial. Mulheres, homens de porte menor, aqueles que parecem fisicamente pouco imponentes, mas que possuem habilidades e discernimento excepcionais. Os olhos da recruta Faren se arregalaram em compreensão. Vocês queriam ver como o corpo de instrutores e os outros recrutas tratavam aqueles que percebiam como fracos. Exatamente, confirmou Elwyn. Porque a forma como tratamos os vulneráveis revela muito mais sobre nosso caráter do que como tratamos os poderosos. Tahira parecia preocupada. E o sargento Blackwell? O que acontecerá com ele? Ele está sendo realocado, respondeu o capitão Merrick, junto com vários outros instrutores cujos métodos ultrapassaram a linha do desafiador para o abusivo. Mas ele é condecorado, disse Faren. Várias missões de combate. Ser bom em matar não faz de alguém um bom líder, retrucou Eló. Muitas vezes confundimos as duas coisas. Ela desligou o painel e finalmente sentou-se à mesa. Vocês 3 têm uma escolha: continuar o curso de qualificação como planejado ou se juntar à nossa iniciativa de reforma. Ajudem-nos a identificar e desenvolver o tipo certo de liderança dentro das operações especiais. Os recrutas trocaram olhares, absorvendo a importância do que lhes era oferecido. Com todo o respeito, senhora, perguntou Dário. Por que nós? Ainda nem somos qualificados. Porque vocês demonstraram as qualidades de que precisamos quando pensavam que ninguém importante estava observando, respondeu Elô. Esse é o teste mais puro de caráter que conheço. E exatamente o que faríamos? Questionou Tahira. O capitão Merrick assumiu a explicação. Inicialmente, vocês completariam um curso de qualificação acelerado. Depois, seriam designados para equipes como operadores juniores, mas com uma missão secundária de observar e relatar a dinâmica de equipe e a liderança. Mais tarde, poderiam assumir funções semelhantes às da Major Keir. Avaliações disfarçadas? Perguntou Faren. Entre outras funções, assentiu Merrick. Elo observou atentamente as reações deles. Este não é um caminho fácil. Vocês atuarão em áreas cinzentas, construindo relações com pessoas que também estarão avaliando. Exige inteligência emocional excepcional e clareza ética. Os 3 ficaram em silêncio, refletindo sobre as implicações. Vocês não precisam decidir agora, disse Elwyn, levantando-se. Tirem 24 horas. Isto não é uma ordem, é um convite. Ela caminhou até a porta e então parou. Seja qual for a escolha, lembrem-se do que testemunharam ontem. O poder revela. Quando alguém ganha autoridade sobre outros, seu verdadeiro caráter emerge. Certifiquem-se de que o de vocês seja algo com o qual possam conviver. Mais tarde, naquela tarde, Elohim estava na academia da base, executando uma série de movimentos de combate precisos. O exercício físico ajudava a clarear a mente e processar os acontecimentos das últimas semanas. A porta se abriu e a General Velar entrou. Ela observou em silêncio por vários minutos antes de falar. Forma impressionante, comentou. Diferente do treinamento militar padrão. Elo completou a sequência antes de responder. Meu pai me ensinou antes de morrer. O lendário Coronel Kier. Velar assentiu.
Um dos melhores operadores que este país já teve, embora poucos conheçam seu nome. Ele preferia assim, tal pai, tal filha, observou. Os relatórios de avaliação estão chegando das outras bases, padrões semelhantes em todos os lugares. Elo pegou uma toalha, enxugando o suor do rosto. Temos selecionado os atributos errados, recompensando os comportamentos errados. Isso pode ser corrigido? Sim, disse Elohim sem hesitar. Mas levará tempo e encontrará resistência. De onde? Daqueles que se beneficiaram do sistema antigo, aqueles que confundem crueldade com força, obediência com lealdade, medo com respeito. Velar suspirou. Eles têm aliados poderosos, alguns que acreditam que operações especiais devem ser isentas de padrões éticos. Mais um motivo para continuarmos, respondeu Elohim. Antes que criemos monstros que não possamos controlar. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. O capitão Merrick entrou, a expressão preocupada. O que houve? Perguntou Velar. O sargento Blackwell apresentou uma queixa formal. Afirma que a avaliação foi manipulada, que a Major Keir o provocou deliberadamente. Elohim riu baixinho. Provocá-lo? Como? Parecendo fraca? Ele tem apoiadores, alertou Merrick, inclusive o Coronel Ray. O nome pairou no ar como uma nuvem carregada. Coronel Victor Ray, comandante do 7º Grupo de Operações Especiais e conhecido por sua abordagem brutal e antiquada de treinamento. Deixe-me adivinhar, disse Elo. Ray está alegando que esta iniciativa de reforma compromete a eficácia em combate, priorizando sentimentos em vez de letalidade. Quase palavra por palavra, confirmou Merrick. A expressão da General R se endureceu. Então prosseguiremos exatamente como planejado. Se Ray quer defender instrutores que abusam de seu poder, isso só prova nosso ponto. Ela se voltou para Elohim. Isto nunca seria fácil, Major. Aqueles que confundem crueldade com força raramente cedem poder de bom grado. Elohim assentiu, a determinação inabalável. Ainda bem que não estamos pedindo permissão. O sol se punha quando Elohim deixou a academia. Ao longe, viu os 3 recrutas caminhando juntos, em conversa profunda, talvez tomando sua decisão. Qualquer que fosse, algo havia mudado em Fort Dayson. Uma pequena rachadura em um sistema que permanecera intocado por tempo demais. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Mas, pela primeira vez em anos, Elohim sentiu uma esperança genuína para o futuro das operações especiais. Em sua mente, quase podia ouvir a voz do pai. Os guerreiros mais fortes não são aqueles que nunca caem. São aqueles que se erguem da terra, vez após vez, com a humanidade intacta. A manhã seguinte chegou com um senso de expectativa no ar. Elo estava junto à janela de seu escritório, observando o sol subir acima das montanhas distantes. Atrás dela, ouviu-se uma batida suave na porta. Entre, ela chamou, virando-se para encarar a entrada. Os 3 recrutas entraram, perfilados diante de sua mesa. Tahira, Dário e Faren. As expressões eram sérias, porém determinadas. À vontade, disse Elohim, sentando-se. Presumo que vocês tenham tomado uma decisão. Tomamos, senhora, falou Tahira pelo grupo. Queremos nos juntar à iniciativa. Elo os estudou com atenção, buscando qualquer hesitação. Tem certeza? Isto não será fácil. Com todo respeito, Major, respondeu Faren. Nenhum de nós entrou para operações especiais porque era fácil. Um leve sorriso surgiu no rosto de Elohim. Justo. Mas quero garantir que compreendem o que estão assumindo. Não se trata apenas de desafios físicos ou habilidades de combate. Vocês lidarão com territórios éticos complexos, muitas vezes sem diretrizes claras. É por isso que concordamos, disse Dário em tom calmo. Depois do que vimos com o sargento Blackwell, está claro que o sistema atual está quebrado.
Se quisermos fazer parte de algo em que possamos acreditar, precisamos ajudar a reconstruí-lo. Elo assentiu, satisfeita com o raciocínio. Muito bem. O treinamento acelerado de qualificação começa hoje. O Capitão Merrick supervisionará as partes táticas. Eu mesma cuidarei da preparação de vocês para os aspectos de avaliação de suas futuras funções. Ela se levantou e estendeu a mão a cada um deles. Bem-vindos ao Ghost Reform. Enquanto trocavam apertos de mão, a porta do escritório se abriu sem que ninguém batesse. O coronel Victor Wraith entrou decidido, sua alta estatura dominando o espaço. Os olhos se estreitaram ao ver a cena. Recrutas dispensados, ordenou ele. Os três olharam para Eloin, que lhes deu um leve aceno. Eles saíram, lançando olhares preocupados para trás. Quando a porta se fechou, Ray fixou o olhar frio em Eloin. Major Keir, soube que você andou se fantasiando de recruta. Cumprindo ordens, coronel. Conduzindo uma avaliação autorizada, revelando a humilhação de um de nossos instrutores mais condecorados. A voz de Ray era perigosamente suave. Elo sustentou o olhar sem vacilar. O sargento Blackwell se humilhou sozinho. Eu apenas revelei isso. Você o provocou ao parecer fraca. Se é só isso que basta para provocar um instrutor a abusar, então temos um sério problema em nossos padrões de seleção. O maxilar de Ray se contraiu. Você não entende o que fazemos aqui. Operações especiais não são uma democracia ou um seminário de sensibilidade. Nós quebramos as pessoas e as reconstruímos, porque é isso que o campo exige. Eu entendo perfeitamente o que fazemos aqui, coronel, replicou Elo com voz fria. 14 anos em campo, 11 implantações de combate, 4 como líder de equipe. Coloquei mais operadores no terreno do que você treinou. Isso fez Ray hesitar, reavaliando a mulher à sua frente. Keir, disse ele, com reconhecimento surgindo. Você é filha de Marcus Keir. Sou? Seu pai entendia o que é preciso. Ele não aprovaria essa abordagem branda de treinamento. A expressão de Elo se endureceu. Meu pai acreditava que a verdadeira força vem da disciplina, não da crueldade, da coragem moral, não da obediência cega. Ele seria o primeiro a dizer que, se você precisa quebrar o espírito de alguém para controlá-lo, já falhou como líder. Ray a estudou por um longo momento. Depois mudou de tática. A General Aar pode ter a atenção do Pentágono agora, mas essa iniciativa de reforma não vai durar. Quando o próximo conflito escalar, quando precisarem de operadores capazes de fazer o que soldados normais não podem, eles voltarão para homens como eu. Talvez, reconheceu Eloin. Mas, até lá, estaremos treinando a próxima geração à nossa maneira. Seus 3 recrutas de estimação não vão mudar nada. Eles são apenas o começo, coronel. Elo sorriu levemente. E ao contrário do senhor, eu estou jogando a longo prazo. Ray se virou para sair. Depois parou na porta. A carreira de Blackwell acabou. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Blackwell arruinou a própria carreira no momento em que decidiu que abusar de sua autoridade o tornava um líder melhor, respondeu Eloin com firmeza. Ações têm consequências, coronel, mesmo para homens como o senhor. Após a saída de Ray, Eloin levou um momento para se recompor. O confronto era inevitável, mas não menos desagradável. Homens como Wraith representavam exatamente o tipo de liderança que a iniciativa de reforma buscava substituir. Dominar em vez de inspirar, controlar em vez de capacitar. Seus pensamentos foram interrompidos por outra batida na porta. O capitão Merrick entrou, a preocupação evidente no rosto. Cruzei com Ray no corredor, disse ele. Parecia pronto para explodir. Apenas estabelecendo limites, respondeu Eloin. Ele não será um problema. Ele tem aliados em toda a estrutura de comando. E nós também, lembrou-lhe Eloin. E mais importante, temos impulso.
O secretário de Defesa está pessoalmente investido nesta iniciativa, depois dos incidentes do ano passado. Merrick assentiu, depois olhou o relógio. O cronograma de treinamento para nossos 3 recrutas já está pronto. Devemos nos juntar a eles. Enquanto caminhavam em direção à instalação de treinamento especializada, Merrick fez a pergunta que estava em sua mente desde o dia anterior. A chave de imobilização que você usou em Blackwell. Isso não era treinamento militar padrão. Elo lançou um olhar para ele. Não era. Quer compartilhar onde aprendeu? Ela refletiu por um momento. Meu pai treinou com várias unidades especiais ao redor do mundo. Ele trouxe para casa técnicas que não estavam em nenhum manual oficial. Técnicas eficazes, observou Merrick. Muito. Mas o que tornava meu pai especial não eram suas habilidades de combate, e sim seu julgamento sobre quando usá-las. Ela fez uma pausa. É isso que precisamos incutir na próxima geração. Não apenas como ser letal, mas quando ser letal e, mais importante, quando não ser. Eles chegaram à instalação de treinamento e encontraram os 3 recrutas já esperando, vestidos com roupas de exercício, ansiosos para iniciar o programa acelerado. As 6 semanas seguintes passaram em um turbilhão de treinamento intensivo. Enquanto o curso padrão de qualificação se estendia por 6 meses, Elohim e Merrick condensaram os componentes essenciais em uma fração desse tempo. Eles focaram não apenas em habilidades físicas e conhecimento tático, mas também na estrutura ética que guiaria suas decisões. Cada dia trazia novos desafios. As manhãs eram dedicadas a técnicas avançadas de combate, tiro de precisão e planejamento tático. Às tardes, as simulações de papéis que testavam julgamento e capacidade de observação. À noite, realizavam discussões sobre liderança, filosofia e a psicologia do poder. Durante todo o processo, Elohim os pressionou mais do que Blackwell jamais havia feito, mas com uma diferença crucial. Suas exigências eram intencionais, nunca arbitrárias. Suas críticas eram específicas e construtivas, jamais pessoais ou humilhantes. Ela demonstrou que era possível manter os mais altos padrões sem destruir o espírito das pessoas. No último dia do treinamento acelerado, Elohim os levou a uma clareira isolada na mata, além do perímetro da base. Um simples marco de pedra estava lá, parcialmente escondido pela vegetação. Foi aqui que meu pai me treinou, explicou ela, longe dos olhos oficiais e das limitações institucionais. Os 3 se reuniram em torno do marco, que trazia apenas uma inscrição simples. A verdadeira força protege. Meu pai acreditava que poder sem compaixão se torna tirania. Continuou Elohim, que os guerreiros mais fortes não são aqueles que dominam os outros, mas aqueles que os protegem. Ela olhou para cada um deles, um por um. Amanhã vocês receberão suas qualificações oficiais e suas primeiras designações. Serão colocados em equipes diferentes, sob comandantes diferentes. Alguns podem compartilhar nossa visão. Outros, como o Coronel Wraith, certamente não. Como lidaremos com isso? Perguntou Tahira. Lembrando por que estamos fazendo isso, respondeu Elohim. Não para punir ou expor, mas para transformar, para criar uma comunidade de operações especiais que valorize a coragem moral, tanto quanto a coragem física. E quando encontrarmos resistência? Perguntou Daario. Vocês encontrarão resistência, corrigiu Elohim. Daqueles que se beneficiam dos velhos métodos, dos que confundem crueldade com eficácia, dos que temem a mudança. E como lidaremos com essa resistência? Insistiu Faren, impressionado. Elo sorriu. Da mesma forma que lidei com o sargento Blackwell. Vocês aparentam ceder até chegar o momento de se manterem firmes. Deixem que os subestimem. E quando revelarem quem realmente são, garantam que as pessoas certas estejam observando. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo e brilhante.
No quartel-general, a general Velar presidiu uma pequena cerimônia privada. Os 3 recrutas estavam em posição de sentido enquanto ela fixava as insígnias de qualificação em seus uniformes. Normalmente, isto seria um evento mais público, explicou a general. Mas dadas as suas futuras missões, manteremos suas qualificações específicas em sigilo. Ela recuou, observando-os com orgulho. O que vocês estão prestes a empreender exige coragem excepcional. Não apenas a coragem física que todos os operadores devem possuir, mas a coragem moral, que é muito mais rara. A general entregou a cada um envelope lacrado. Estes contêm suas designações. Vocês serão destacados separadamente para diferentes unidades. No papel, são apenas operadores recém-qualificados. Na realidade, são a vanguarda da reforma mais importante da história das operações especiais. Após a cerimônia, Elohim se reuniu com cada um individualmente para revisar suas designações e tratar de quaisquer preocupações finais. Tahira se juntaria a uma equipe no Teatro do Pacífico. Daario seria enviado para uma unidade europeia. Faren permaneceria nos Estados Unidos, designado a uma equipe atualmente sob escrutínio por padrões de comportamento preocupantes. Quando as instruções terminaram, eles se reuniram uma última vez no escritório de Elohim. Eu sei que vocês estão nervosos, disse ela. Isso é natural. Este é um território desconhecido. Mas lembrem-se, vocês foram escolhidos porque já demonstraram as qualidades de que precisamos quando achavam que ninguém estava observando. Teremos contato com a senhora? Perguntou Tahira. Há canais seguros disponíveis, confirmou Elohim. Mas apenas para emergências. Na maior parte do tempo, vocês estarão por conta própria. E se falharmos? A pergunta de Daario pairou no ar. Elo refletiu com cuidado. Existem diferentes tipos de fracasso. Falhar em avaliar perfeitamente uma situação, falhar em mudar imediatamente uma cultura tóxica. Isso é esperado. O único fracasso verdadeiro seria comprometer sua integridade para se encaixar. Ela olhou para cada um deles, um por um. Lembrem-se do momento no pátio de treinamento, quando Blackwell me tinha com o rosto na terra, enquanto todos riam, certos de seu poder. Esse momento existe em todo ambiente tóxico. Seu trabalho não é vencer todas as batalhas. É reconhecer esses momentos e garantir que tenham consequências. Enquanto se preparavam para partir, Faren fez uma última pergunta. Major Kir, a senhora realmente acredita que podemos mudar uma cultura inteira? Elo sorriu. Acredito que as culturas mudam uma decisão, um líder, um momento de cada vez. Não estamos tentando mudar tudo da noite para o dia. Estamos plantando sementes que crescerão no futuro que queremos ver. Mais tarde, naquela noite, depois que os 3 partiram para suas designações, Elohim encontrou-se com a general Velar uma última vez antes de sua nova missão. Eles estão prontos? Perguntou a general. Prontos tanto quanto podem estar, respondeu Eló. O verdadeiro teste virá em campo. E você? Está pronta para sua próxima designação? Elo assentiu. A general a havia designado para o ambiente mais desafiador de todos, o 7º Grupo de Operações Especiais do Coronel Ray, o homem que se opunha a tudo o que elas estavam tentando realizar. Não será fácil, alertou Velar. Ray estará atento a qualquer sinal do seu verdadeiro propósito. Deixe que ele observe, disse Elohim com confiança. A vantagem de ser subestimada é que as pessoas se revelam. Elas mostram quem realmente são quando acham que você está abaixo da atenção delas. Só tenha cuidado, advertiu Velar. Homens como Ray não cedem poder de bom grado. Com todo o respeito, general, não estou pedindo permissão. Elo esboçou um leve sorriso. E já tive muita prática em me erguer da terra. Ao sair do escritório, Elohim pensou nos 3 recrutas, agora operadores, seguindo para suas missões, nos outros sendo treinados em 7 outras instalações pelo país, no futuro que todos estavam trabalhando para criar. Não seria fácil.
Mudança nunca é, especialmente quando aqueles no poder se beneficiam do status quo. Mas, como seu pai lhe ensinara há muito tempo, às vezes a posição mais poderosa é estar de joelhos na terra, observando e esperando o momento perfeito para se levantar. Você já conheceu alguém que nunca pediu reconhecimento, mas merecia mais do que qualquer outra pessoa,